Programa Jairci Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso, é o gigante nas Minas Gerais. Albino Ferreira, se o Cruzeiro quer ganhar títulos importantes, não pode vender seus principais jogadores. Concordo com você em gênero, número e grau. Deixa eu falar um negócio aqui. Virou notícia, né? Virou meme, que o presidente Pedro Lourenço teria dito que basta vender alguns bois e ele compraria o Flamengo. Olha, pelo que eu conheço do presidente Pedro Lourenço, ele jamais falaria isso. Jamais. O Pedrinho é um homem sério, ético, correto, um cara fora de série, humilde. Ele não falaria isso. Agora, numa roda com amigos, brincar. Por exemplo, se eu ganhar 1 bilhão aqui na loteria, 1 bilhão aqui é 1 bilhão de dólares, viu? Dá 6 bi e meio de reais. 6 bi e meio de reais. Eu posso brincar aqui e falar comigo, vou lá, com esse 1 bilhão de dólares, vou lá comprar o Flamengo. Você pode falar numa roda, uma brincadeira. Nem isso eu acredito que ele tenha falado. Então, é maldade, né, o que estão fazendo. É gente querendo tumultuar o ambiente do Cruzeiro. A família Lourenço é uma família muito séria. O Pedrinho, o Bruno, né, o Pedro Júnior, João Pedro, a Val, a família toda, é uma família espetacular, uma família maravilhosa. Então, aqueles que estão inventando isso, só pode ser com inveja do Pedrinho ou para tentar tumultuar algum ambiente. Né? Eu não ouvi o Pedrinho falar isso, ninguém me veio me contar que ele falou isso, eu não acredito que ele tenha falado isso. E repito, se falou, pode ter sido numa roda, numa brincadeira. Se falou, eu não acredito que ele tenha falado, nem numa brincadeira. Né? Mas o problema é o seguinte, aí, bela mensagem, Lei Silva, estão tremendo todos porque o Cruzeiro, né, voltou às suas origens. Então respeitem o Pedro Lourenço, respeitem a família Lourenço, eles são donos do Cruzeiro, são apaixonados pelo clube, que é o mais importante, e estão transformando o Cruzeiro novamente no gigante que ele sempre foi. Então é maldade, é sacanagem. E vou dizer mais, digo isso com toda a tranquilidade do mundo, porque alguns babacas e vagabundos diziam que eu defendia o Pedrinho porque eu tinha o patrocínio do Supermercados BH. Não tenho mais. Eu não tenho mais o patrocínio do Supermercados BH. Mas minha postura e minha ética e minha admiração pelo Pedro Lourenço, pela família, vai continuar a mesma. A mesma. São pessoas do mais alto nível, são pessoas do bem. O Pedrinho é empresário dos mais valorizados do país, dos mais importantes do país. Tem minha admiração, tem o meu apreço, a minha amizade. Adoro o Pedrinho, adoro o Pedro Júnior, a família toda. Estou dizendo, repito, não tenho mais, né, para os vagabundos e vagabundos, né, que falavam que eu falava, puxava o saco do Pedrinho porque eu tinha o patrocínio do Supermercado BH, não tenho mais. Não tenho mais. E continuo a dizer, Pedro Lourenço, você é um gigante, você é um dos maiores dirigentes do país, o Pedro Júnior vai se transformar num dos grandes dirigentes do país, pela seriedade de vocês, pela honestidade, pela forma como vocês conduzem o Cruzeiro, que pertence a vocês e aos 14 milhões de cruzeirenses, como muito bem disse o Pedrinho quando comprou o Cruzeiro. Então, é tudo maldade das pessoas invejosas. Invejoso tem em todo lugar. Né? Invejoso tem em todo lugar. Adoro o Pedrinho, confio nele, o Cruzeiro vai vir forte. Não gosto do Tite. Não gosto, não quero conversa com ele, não quero papo com ele. Ele para lá, eu para cá. Mas o Cruzeiro está acima dele. Ele vai sair, ele vai ser demitido. O Cruzeiro vai continuar gigante como é. Tá certo? Então, respeitem o Pedrinho, respeitem o Cruzeiro. Não façam onda. O Cruzeiro vai muito bem, obrigado. Tem pessoas sérias que amam o clube, conduzindo o clube. Tá dado o meu recado. Tá? E para os vagabundos, bandidos, que diziam que eu defendia o Pedrinho porque eu tinha um patrocínio do Supermercados BH, não tenho mais. E continuo defendendo, porque é um dirigente sério, é um cara honesto, é um cara de família, é um baita de um dirigente, colocou o Cruzeiro num lugar que o Cruzeiro jamais deveria ter saído. Então, Pedrinho, Pedro Júnior, tem meu apoio, estamos juntos, menos com relação ao Tite, com esse cara eu não quero papo. Mas o Cruzeiro está acima de qualquer um. Pelo Cruzeiro, nós estamos juntos sempre, viu, Pedrinho? Você, Pedro Júnior, pode continuar contando comigo, independentemente de patrocínio ou não, amigo. Eu sou ético, eu sou sincero. Na minha opinião, ninguém compra. Quem comprar espaço publicitário no meu canal vai comprar um espaço publicitário.
como todos os canais, como o Mauro César, que é sério, né? Como o Pilhado, como o Paparazzo Rubro Negro, todos temos canais e temos patrocínios. Mas a opinião de nenhum de nós ninguém compra, não. Né? Então está dado o recado para os vagabundos e vagabundas que gostam de xingar a gente, de falar que a gente faz isso por interesse. Não tem interesse em nada de ninguém, amigo. Eu faço o meu trabalho com honestidade, com dignidade, como sempre fiz. Profissional reconhecido nacional e internacionalmente, com títulos conquistados. Né? Então, Pedrinho, estamos juntos sempre, meu irmão. Juntos sempre. Valeu? Você é o cara que salvou o Cruzeiro de fechar as portas, pagou água, pagou luz, botou comida na mesa, pagou salário, deu publicidade. Quando o Cruzeiro, quando você não era dono. E eu sempre ressalto isso. Sempre ressalto isso. Então o Pedrinho está aqui, ó. Torcida do Cruzeiro ama o Pedrinho. E tem que amar mesmo, tem que idolatrar. Porque ele salvou o Cruzeiro. Hoje eu vi uma entrevista do Ronaldo dizendo: eu salvei o Cruzeiro. Não, o Ronaldo tirou o Cruzeiro da segunda divisão. Mas o Ronaldo não pôs dinheiro lá, não. Ele vendeu o clube por 400 milhões, não tinha posto 400 milhões, não. Vamos falar a verdade. Quem salvou o Cruzeiro foi o Pedro Lourenço, que hoje é o dono. Ele salvou o Cruzeiro. Sabe? Colocou o Cruzeiro na briga por títulos. Sul-Americano ano passado, foi finalista. Copa do Brasil não foi finalista porque roubaram o Cruzeiro. E no Brasileiro não foi campeão porque tomaram 15 pontos na mão grande. Então o trabalho é espetacular. É espetacular, Pedrinho, tamo junto. É cabuloso. Matheus, o Pedro não falou. Foi um meme fake que criaram no Twitter e os ditos jornalistas não conferiram e averiguaram. Tá aí? Tá vendo aí? Eu falei. Pedrinho não ia falar isso. Não ia falar isso. É gente maldosa, é gente invejosa, é gente que não tem caráter, sabe? É gente que quer ver o Cruzeiro lá embaixo, mas não vai ver. Com a família Lourenço, vocês não vão ver o Cruzeiro na lama, vocês vão ver o Cruzeiro lá em cima sempre. Porque ele é apaixonado com o clube. O Pedro Júnior, quando o Cruzeiro perde, ele passa mal, ele não gosta, ele sofre. Ele é um torcedor nato, como é toda a família. Então não venham fazer onda com o Cruzeiro, não. Não venham, não. Aqui eu não deixo. Eu não deixo. Não vem fazer onda com o Cruzeiro, não. O Cruzeiro vai se reforçar e, repito, independentemente de quem seja o treinador, tá? O Cruzeiro está acima de qualquer um deles. Adilson Moreira, já sem inveja do seu sucesso. Tamo junto, eu sei, Adilson, tá tranquilo. Hoje até postei uma mensagem bacana do Arlen para mim. Obrigado, viu, Arlen? Agradeço a você de coração, que mensagem bacana. Marcos Paulo, eu como torcedor do Flamengo digo, se o senhor Pedro disse isso, não vejo nada demais. Futebol é negócio. Mas não disse, Marcos Paulo. O Pedrinho não faria isso. É o que eu digo aqui, eu tô dando um exemplo. Se eu ganho 1 bilhão na Mega Sena, aqui 1 bilhão aqui é de dólares, viu, gente? São 6 bilhões e meio de reais. Eu posso brincar com os amigos todos no barco ali, falando, pô, tô com esse dia, eu vou comprar o Flamengo. Brincadeira pode acontecer, mas nem isso o Pedro Lourenço fez. Eu tenho certeza que não fez. É maldade de gente invejosa, de gente que não tem caráter, de gente que quer ver o Cruzeiro lá embaixo, mas não vai ver. Acabou aquela época do Cruzeiro lá embaixo, amigo. De meterem a mão no Cruzeiro, jogar o Cruzeiro na lama. Isso não existe mais. O Cruzeiro voltou ao seu patamar, brigando com seus pares. Flamengo, Palmeiras, é por aí. Olá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, neste 2 de janeiro, 105 anos do nosso Cruzeiro Esporte Clube. Muita história, muita conquista e que possamos aí viver e vivenciar cada vez mais momentos importantes na história do gigante Cruzeiro Esporte Clube. A gente segue com a Samuca TV, com o Central da Toca, sempre lado a lado com o nosso Cruzeirão, que hoje finalmente volta aos trabalhos na Toca da Raposa 2. Pouco tempo desde que terminou a temporada e o Cruzeiro voltando aos treinamentos ainda com um grupo alternativo. Os titulares todos somente na segunda-feira, e aí uma preparação ali que será conduzida pela comissão técnica do Tite, mas os titulares serão preparados para o que o Cruzeiro terá no Campeonato Brasileiro, principalmente, enquanto esse grupo alternativo ele começa o Campeonato Estadual. O grupo alternativo vai atuar nos primeiros jogos da competição do Campeonato Mineiro e vamos ver, muitos garotos estarão
nesta apresentação da tarde na Toca da Raposa 2, e o Cruzeiro aí iniciando os trabalhos. Claro que com outros jogadores que são presença no elenco profissional, o próprio Matheus Henrique, que pediu para estar neste começo de trabalho, e não teremos a presença de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Isso porque a informação que a gente trouxe ontem, Cruzeiro e Santos se acertaram, tem uma negociação muito bem encaminhada. Claro que vai faltar aí toda a questão da papelada, mas o Cruzeiro vai emprestar o Gabigol ao Santos por uma temporada, com opção de compra, terá ali alguma cláusula importante no contrato que ainda isso tudo será definido, e o Cruzeiro ainda vai pagar uma parte do salário do Gabigol. Foi a solução encontrada em meio a todo este cenário. Vinda do Tite, eles não vão trabalhar juntos, e aí o Cruzeiro então empresta o Gabigol para o Santos. Foi o único clube que demonstrou interesse e de pagar uma parte do salário do atleta. Então o Gabigol não estará hoje na reapresentação na Toca da Raposa 2. O Matheus Cunha, sim, foi anunciado, goleiro que veio do Flamengo, assinou um pré-contrato lá atrás até o final de 2028, será uma das caras novas neste início de trabalho com o técnico Tite. Aqui na Samuca TV tem a chegada do Tite ontem a Belo Horizonte, tem também o Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, falando sobre as movimentações no mercado, a busca que o Cruzeiro vai fazer para tentar o Gerson. Isso ainda vai render nos próximos dias. Dentro daquilo que a gente trouxe, a ideia é que pro sim ou pro não, tudo seja resolvido ali até dia 10, 11, 12 de janeiro. 12 de janeiro é a reapresentação do Zenit lá na Rússia. O Gerson, ele passa um período de férias, então as partes querendo resolver toda esta questão. Sobre Caio Jorge, mais uma proposta recusada pelo Cruzeiro, e enquanto não chegar em um valor que o Cruzeiro considera dentro daqueles 50 milhões de euros, pode incluir algum jogador o Flamengo, sim, mas desde que este nome seja aprovado pelo Cruzeiro e que tenha uma precificação dentro do que o Cruzeiro entende que é o valor do jogador. Afinal de contas, quem quer comprar é o Flamengo, e o Cruzeiro não pensa em negociar de qualquer forma o centroavante Caio Jorge. Chico da Costa, o centroavante que atuou no Mirassol, pertence ao Cerro Porteño. O próprio Bruno Spindel aqui na Samuca TV confirmou que tem uma negociação avançada, ainda não sacramentada, mas é uma negociação que acontece a pedido do técnico Tite. E na semana que vem, staff do Matheus Pereira deve estar em Belo Horizonte para sentar com a diretoria do Cruzeiro e tentar avançar de vez para esta renovação de vínculo. O Matheus Pereira, que tem contrato até a metade do ano, e o Cruzeiro trabalha para uma prorrogação, estendendo o contrato por pelo menos mais 3, mas a ideia é de que ele assine um vínculo de 5 temporadas, 105 anos do Cruzeiro, o time voltando aos treinamentos e a gente acompanhando tudo aqui na Samuca TV. Primeira situação que eu quero falar aqui é sobre o Gabigol, né? Porque é desse acerto aí do Gabigol indo para o Santos. E antes de falar da negociação do Santos em si, eu já vinha falando aqui na Cruzeiro Esportes que o Gabigol, ele a partir do momento, né, que já não tinha clima mais para ele poder continuar no Cruzeiro, e principalmente depois da chegada do Tite, mas eu já vinha falando isso aqui, e a gente na Cruzeiro Esportes, né, bem antes do Tite chegar, é que o problema de você, não, assim, a situação de você ter um jogador do peso do Gabigol, e peso que eu tô falando é peso financeiro, tá, gente? Do quanto que você tem que pagar, desembolsar para comprar, para ter um atleta desse no seu elenco, e principalmente o salário de um cara desse, né? Porque é uma coisa extremamente fora da curva hoje, até se considerando o próprio futebol brasileiro, né? É muito dinheiro que você paga ali para poder ter um Gabigol no elenco, né? Se esse cara dá certo, pô, tudo bem, pô, o cara vingou, estourou, fez muitos gols, ganhou títulos e tal, que não sei o que lá, provavelmente esse salário, que já é altíssimo, vai aumentar ainda mais. Agora, quando é a situação contrária,
que o cara tem um custo muito alto pro clube, como foi o caso do Gabigol, né? E se eu não me engano, acho que 40 e poucos jogos, né? 13 gols e 5 ou 6 assistências, algumas coisas assim, alguma coisa assim mais ou menos. E esse cara não vinga, esse cara não vira, o custo-benefício fica muito alto, né? Porque o cara entrega muito pouco e o valor para poder mantê-lo é altíssimo, né? E o Cruzeiro sofreu, vamos dizer assim, né? Sofreu isso esse ano, arcando assim, um valor absurdo, né? Que é o salário que o Gabigol, mas foi o Cruzeiro que quis pagar. Só que qual que é o problema? É que quem é que tem hoje condições, e a gente vinha falando isso aqui na Cruzeiro Esportes, quem é que tem condições de arcar com o salário do Gabigol, gente, no futebol, no cenário do futebol brasileiro hoje, né? Vendo os clubes aí do jeito que estão, alguns, mesmo sendo SAF e alguns poucos associação ainda, né? Como é o caso do Flamengo. Quem é que tem condição de chegar e bancar o Gabigol? Eu lembro até que o Coro de Leão tava no canal ainda, a gente até bateu essa bola aqui, né? E a gente colocou, tipo, um Bahia, talvez, o próprio Flamengo, né? E nem considerei o Santos. Eu acho que a gente nem considerou o Santos naquela ocasião, porque o Santos já estava passando uma pendenga danada, né? E tá passando ainda, né? E tem o Neymar, que ainda renovou o contrato, vai continuar lá. Imagina bancar Neymar e Gabigol. Então, o lado ruim de você ter um atleta do peso igual é o Gabigol é quando o cara não dá certo, porque você fica com uma bomba na mão. Você tem um salário absurdo, o cara não tá vingando, aí chega um treinador que ele já não se dá bem, o clima que já não era bom fica pior, o cara precisa sair, tá, mas o cara vai sair aí, quem é que tem condição de pagar? E aí esse foi o problema aí que aconteceu, e essa negociação toda envolvendo o Cruzeiro e Santos, né? E a informação é que o Santos vai arcar com metade do salário, metade. Então vamos colocar por baixo assim, brincando, tá, um número esporádico, vamos colocar que o Gabigol ganha ganha 2 milhões de reais por ano, por mês, perdão. Nós estamos falando de metade disso, 1 milhão de reais por mês, 12 milhões de reais pro cara jogar no Santos, né? A conta é mais ou menos essa. Mas de qualquer forma, você imagina pagar 1 milhão de reais por mês pro cara jogar em outro clube, né? Por isso que quando penso, né? Por isso que quando chegou aí o Leonardo Jardim, chegou o Joaquim Pinto, né? E chegaram esses outros profissionais, a visão do Cruzeiro em relação ao mercado mudou. Pelo menos no tempo que teve aqui o Leonardo Jardim junto com o Joaquim Pinto, né? O perfil de contratações do Cruzeiro era um perfil diferente. Era um perfil de jogadores mais jovens, jogadores em ascensão, jogadores que você não precisa gastar esse dinheiro todo. Eu posso dar um exemplo aqui que nem é nem chega a ser assim do Jardim, do Joaquim Pinto, não, do Jardim principalmente, mas olha o caso do João Jesus, né? O João Jesus foi comprado do Ceará por 8, 10 milhões de reais, se eu não me engano, e o Zenit oferecendo dinheiro nos caras lá, e o Cruzeiro no cara lá, e o Cruzeiro não tá vendendo. Neiser, jovem, Matheus Cunha, jovem, Arroio, jovem, né? Então todos esses atletas aí que o Cruzeiro tem buscado ultimamente são atletas com exponencial para poder crescer muito, mas o Cruzeiro não vai fazer nenhuma, não fez na verdade, né, nenhuma loucura financeira para poder trazer esses caras. O Gabigol foi, né? E o Gabigol talvez ali até para o próprio Pedro Lourenço, né, seja um aprendizado, né? Que às vezes a razão tem que falar mais alto que o coração, e eu falo isso porque olha como que o Pedro Lourenço era no começo da gestão, quando ele comprou o Cruzeiro, e olha como é que ele está hoje, né? Eu falo assim, antes o Pedrinho saía, falava qualquer coisa, falava um monte de coisa, né? Toda hora tinha notícia do Pedrinho falando uma outra coisa, aí dava uma polêmica, dava um birimbolo danado. Hoje o Pedrinho, ele continua sendo aquele mesmo cara tranquilão, conversa boa, prosa boa, resenha, mas ele já não chega mais no microfone e fica falando um monte de coisa igual ele falava antes. Então acredito que até para ele, né, isso serviu de aprendizado, né? Então peraí, tá? Eu gosto do fulano, né? Deixa eu pegar água aqui, pessoal. Eu gosto do fulano, né? O fulano eu tenho vontade que ele jogue aqui no Cruzeiro, tá? Mas peraí, deixa eu ali conversar antes com o treinador, deixa eu ver ali com o pessoal do scout, deixa eu conversar com o Joaquim Pinto para ver se a minha ideia bate com a ideia deles e se isso aqui realmente é o melhor pro Cruzeiro mesmo, sabe? Então eu acho que isso aí foi até essa situação do Gabigol serve também como um amadurecimento, né? Porque a gente aprende, né? A gente aprende muito mais errando do que acertando, tá? Porque o peso do erro, né? Ele é muito grande, né? E faz a gente pensar duas vezes, refletir mais ali na frente. Rapaziada, encerramos por aqui meu giro de notícias do nosso China Azul Raiz, trazendo as informações mais atualizadas no dia a dia, com clareza e responsabilidade.
Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar acompanhando tudo o que acontece com o Cruzeiro, dentro e fora de campo, aqui no nosso canal China Azul Raiz, já não esquece de começar deixando um like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Fui!